Na penumbra do Antigo Egito, um jovem hebreu se destacou entre os escravos, desafiando não apenas o destino, mas também os desejos ocultos de um poderoso oficial. Potifar, o homem que detinha o controle sobre José, era conhecido por sua força, mas o que poucos sabem é que a sua história é repleta de nuances e reviravoltas. O que realmente aconteceu entre eles? Poderia Potifar ter mudado sua identidade? Ou será que a história que conhecemos esconde verdades mais profundas? Enquanto as areias do tempo se movem, curiosidades inquietantes surgem. Por que uma mulher tão poderosa se interessaria por um simples escravo? E o que isso revela sobre a natureza humana? À medida que os eventos se desenrolam, somos levados a questionar até onde vão os limites do desejo e da ambição. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que desafia as convenções e provoca a reflexão. O que está por trás das portas do palácio de Potifar? Venha descobrir a verdadeira história que a Bíblia nos conta, onde cada detalhe pode mudar nossa compreensão do passado e do que isso significa para o futuro. Quando falamos sobre Potifar e José, logo somos transportados para um Egito antigo, repleto de tradições, hierarquias e uma cultura que fascinava e intrigava. Potifar, um oficial do faraó, era uma figura de destaque nesse contexto, alguém que possuía uma posição privilegiada e, consequentemente, influência e poder. A história se desenrola em um tempo em que o Egito era uma potência no mundo antigo, cercado de mistérios, práticas religiosas e uma sociedade rigidamente estratificada. A administração do faraó era composta por pessoas como Potifar, que não só serviam como oficiais, mas também como guardiões de uma cultura rica e complexa. José, por outro lado, é um personagem que traz uma perspectiva diferente. Ele era um hebreu, vendido como escravo por seus próprios irmãos, e trouxe consigo a história de uma família que lutava para sobreviver em um ambiente hostil. O contraste entre a condição de José e a posição de Potifar é marcante. Enquanto um é um escravo, o outro é um homem de poder e prestígio. Essa dicotomia é crucial para a narrativa, pois nos mostra como as relações de poder e status podem ser fluidas, dependendo das circunstâncias. A história deles não é apenas sobre indivíduos, é um reflexo de um tempo em que os laços familiares, a traição e a ambição se entrelaçam de formas inesperadas. Além disso, o relacionamento entre Potifar e José é um microcosmo da sociedade egípcia da época. O Egito era conhecido por sua administração eficiente e uma economia que se baseava em práticas agrícolas e comércio. Potifar, como oficial, provavelmente estava envolvido em questões de segurança e justiça, mantendo a ordem em uma sociedade que prezava pela estabilidade. Para José, trabalhar para Potifar não era apenas uma questão de sobrevivência, mas também uma oportunidade de ascender em um terreno que, a princípio, parecia hostil. Essa dinâmica de dominador e dominado traz à tona a complexidade das relações sociais naquela época. Historiadores frequentemente refletem sobre como a narrativa de Gênesis se encaixa nesse cenário histórico. A transição de José de um escravo à posição de confiança na casa de Potifar não é apenas uma reviravolta dramática, é um testemunho da flexibilidade do poder e da influência que os indivíduos podem ter, mesmo em situações adversas. A figura de Potifar, portanto, não é apenas um antagonista, mas um símbolo de uma era em que a sorte e a habilidade podiam mudar o destino de uma pessoa quase que da noite para o dia. Assim, a história dele se torna um retrato de um Egito vibrante, onde a história, a cultura e as relações humanas se entrelaçam. A narrativa de Gênesis nos apresenta uma relação complexa entre Potifar e José, marcada por nuances que vão além do que parece à primeira vista. Potifar, como o senhor de José, representa a autoridade, mas também a vulnerabilidade que vem com o poder. José, por sua vez, é uma figura que, apesar de sua condição de escravo, possui um caráter forte e uma inteligência notável. A relação entre os dois se desenvolve em um ambiente de desconfiança e expectativa, onde cada um tem seus próprios interesses e motivações. Ao analisar essa dinâmica, percebemos que a história é, em última análise, um estudo sobre a influência e as consequências das escolhas que fazemos. Enquanto Potifar confia em José, ele também vive sob a sombra do que poderia ser uma traição. A narrativa nos mostra que José se destaca em suas funções, ganhando a confiança de seu mestre. Essa ascensão não é apenas uma questão de habilidade, é também uma questão de caráter. José representa o ideal do servo fiel, que se entrega ao trabalho e busca o bem-estar de seu senhor.
Entretanto, essa relação de confiança é testada quando a mulher de Potifar entra em cena, introduzindo um elemento de tensão que provoca uma reviravolta na narrativa. A lealdade de José será colocada à prova, e é esse conflito que torna a história tão cativante. Além disso, a interação entre Potifar e José reflete a dinâmica de poder que permeia a narrativa. Potifar é uma figura que, ao mesmo tempo em que exerce controle, também é vulnerável às circunstâncias que o cercam. A confiança que ele deposita em José é, em última análise, uma espada de dois gumes. Ele pode ter acreditado que tinha o controle de sua casa e de sua vida, mas a chegada da tentação, representada por sua esposa, altera essa dinâmica. A força moral de José é o que acaba por definir o curso da história, mas não sem consequências dramáticas para todos os envolvidos. É também interessante notar como essa relação pode ser vista sob a luz das narrativas de ascensão e queda. José, que começa como um escravo, ganha a posição de homem de confiança de Potifar, apenas para ter essa conquista ameaçada. O que poderia ser uma história de sucesso se transforma em um conto de traição e injustiça. A maneira como Potifar reage ao que acontece revela muito sobre sua própria natureza e as normas sociais da época. A relação entre eles, portanto, é um microcosmo das complexidades da vida, onde as expectativas e a realidade frequentemente colidem de maneiras inesperadas. A figura de Potifar, embora muitas vezes ofuscada pela importância de José na narrativa, carrega consigo uma série de interpretações que merecem ser exploradas. Tradicionalmente, Potifar é visto como um homem de influência e poder, um oficial do faraó que representa a ordem e a estrutura do Egito. Essa interpretação, no entanto, pode ser ampliada ao considerarmos as nuances de sua personalidade e suas motivações. Ele é frequentemente retratado como um antagonista, mas essa visão pode ser limitada, pois Potifar também é uma vítima das circunstâncias que o cercam. Por outro lado, a maneira como Potifar lida com a situação de José e sua mulher levanta questões sobre sua própria moralidade e caráter. Ele é um homem que, mesmo em uma posição de poder, se vê confrontado com a traição e a deslealdade. A resposta de Potifar à situação revela a fragilidade da confiança e a complexidade das relações humanas. Em vez de ser apenas um vilão, ele pode ser visto como um homem que, à medida que a situação se desenrola, se encontra em uma posição difícil, obrigado a fazer escolhas que podem não refletir seu verdadeiro caráter. Além disso, a interpretação de Potifar pode variar conforme o contexto cultural e histórico. Em algumas tradições, ele é visto como um símbolo do poder opressor, enquanto em outras pode ser considerado um homem que simplesmente segue as normas sociais da época. Essa dualidade torna a figura de Potifar rica em complexidade e nuances. Ele representa a luta entre o dever e a moralidade, um tema que ressoa em muitas narrativas ao longo da história. É também interessante notar como a representação de Potifar mudou ao longo dos séculos. Em obras literárias e artísticas, ele é frequentemente retratado de maneiras que refletem as preocupações da época em que essas obras foram criadas. Por exemplo, em algumas adaptações modernas, Potifar pode ser visto como um homem inseguro, cuja posição de poder é ameaçada pela ousadia de José. Essas interpretações contemporâneas oferecem uma nova perspectiva sobre um personagem que, à primeira vista, pode parecer unidimensional. Por fim, a figura de Potifar nos convida a refletir sobre a natureza do poder e suas implicações. Ele é um homem que, apesar de seu status e influência, se vê preso em uma rede de intrigas e traições. A história dele e de José não é apenas sobre uma luta individual, mas também sobre as dinâmicas sociais e as complexidades das relações humanas. Assim, Potifar emerge não apenas como um personagem, mas como um símbolo das tensões que permeiam a vida em sociedade. O papel de Potifar como oficial do faraó é crucial para a compreensão da narrativa de José e sua própria trajetória. Como um homem de destaque no Egito, Potifar não apenas simboliza a autoridade e o poder, mas também representa a estrutura política e social que molda a vida dos personagens. Sua posição como oficial implica uma série de responsabilidades, incluindo a supervisão de outros, a administração de recursos e a proteção da ordem social. Isso o coloca em uma posição onde cada decisão pode ter consequências significativas, tanto para ele quanto para aqueles que o cercam. Além disso, o status de Potifar como oficial do faraó destaca a interconexão entre poder e moralidade.
Ele vive em um mundo onde a lealdade ao faraó e às normas sociais é fundamental. Essa lealdade é testada quando sua mulher tenta seduzir José, colocando Potifar em uma posição delicada. A maneira como ele reage à traição não é apenas um reflexo de seu caráter individual, mas também das expectativas e normas que governam sua vida como oficial. Essa complexidade torna Potifar um personagem fascinante, cuja importância vai além de ser apenas o senhor de José. Por outro lado, a posição de Potifar também levanta questões sobre a natureza do poder em uma sociedade tão estratificada. Ele é um homem de influência, mas também é um produto de um sistema que limita suas opções. Quando confrontado com as ações de sua esposa e a lealdade de José, quando olho para a narrativa de José no Egito, uma das partes mais intrigantes é, sem dúvida, a tentativa de sedução de Potifar a José. Aqui temos um jovem que, apesar de todas as adversidades que enfrentou, se destaca pela sua beleza e integridade. A esposa de Potifar, identificando-se com a figura atraente de José, não hesita em tentar seduzi-lo. É um momento que poderia ser lido de várias formas, mas para mim representa uma dinâmica interessante de poder e desejo. A mulher, no papel de esposa de um oficial do faraó, possui uma posição de autoridade, mas seu apelo por José revela uma vulnerabilidade que a torna ainda mais humana. A insistência dela em seduzir José é um testemunho do que o desejo pode fazer com as pessoas. José, por outro lado, é retratado como alguém que, apesar da tentação, mantém sua moral e seus princípios. Ele não se deixa levar pela oferta, recusando-se a transgredir não apenas as normas sociais, mas também a confiança que seu senhor depositou nele. Essa recusa é digna de nota, pois nos mostra que a integridade pessoal pode ser mais poderosa que a tentação. Na verdade, é o que distingue José nesse cenário de sedução. A forma como a mulher de Potifar aborda José é significativa. Ela não se contenta com um simples flerte, sua abordagem é direta, quase exigente. Isso não apenas demonstra sua determinação, mas também aponta para uma dinâmica de poder desigual. José é um escravo, e a mulher de Potifar, na sua posição de esposa de um homem influente, utiliza essa relação de poder para tentar exercer controle sobre ele. No entanto, José não se deixa intimidar. Sua resposta é repleta de firmeza e dignidade, o que, em minha opinião, dá um novo significado à ideia de resistência. Além disso, essa tentativa de sedução não é apenas um ponto de virada na vida de José, mas também serve como um reflexo das complexidades emocionais da mulher de Potifar. Ela, por sua vez, se vê presa em uma vida que, por mais que tenha luxo e status, carece de algo essencial. A busca por José pode ser interpretada como uma busca por liberdade, por um amor que não se limita às convenções sociais. É uma busca que, no entanto, a leva a um caminho de desespero e, eventualmente, de traição. Por fim, a tentativa de sedução culmina em uma série de eventos que mudam o curso da vida de José. Ela não apenas tenta seduzi-lo, mas, frustrada com a recusa, acaba por acusá-lo de assédio. Essa reviravolta levanta uma questão interessante. O que acontece quando a tentação se transforma em traição? A narrativa nos mostra que as consequências podem ser devastadoras, não apenas para José, mas também para a mulher de Potifar e para seu marido. É um lembrete de que, muitas vezes, as escolhas feitas em momentos de fraqueza podem ter repercussões que vão muito além do que imaginamos. A história de Potifar e José é rica em nuances, especialmente quando se trata de gênero e sexualidade. O papel da mulher de Potifar é frequentemente analisado sob a ótica da sedução e da traição, mas há muito mais a considerar. A maneira como a narrativa aborda a sexualidade feminina, por exemplo, é reveladora. A mulher de Potifar é apresentada como uma figura poderosa, mas também como alguém que, em sua busca por satisfação, é vista quase como vilã. Essa dicotomia levanta questões sobre como a sexualidade feminina é percebida e tratada nas narrativas bíblicas. José, por outro lado, representa uma masculinidade que é tanto vulnerável quanto forte. A sua resistência à sedução da mulher de Potifar é muitas vezes interpretada como um exemplo de virtude masculina, mas também pode ser vista como uma forma de repressão. O que isso nos diz sobre os papéis de gênero? A expectativa de que homens devem resistir à tentação coloca uma pressão adicional sobre a masculinidade, sugerindo que o valor de um homem está diretamente ligado à sua capacidade de se manter firme diante do desejo. Essa narrativa pode ser um reflexo das normas sociais que permeiam nossa própria cultura.
A relação entre esses dois personagens também pode ser vista como uma representação de poder e controle. A mulher de Potifar, em sua posição, parece possuir o controle, mas sua necessidade de seduzir José revela uma insegurança. Por outro lado, José, mesmo em sua posição de escravo, detém uma forma de poder moral. A dinâmica entre eles desafia a ideia de que o poder é sempre associado a uma posição social elevada. É uma conversa interessante sobre como a masculinidade e a feminilidade podem ser moldadas e distorcidas por expectativas sociais. Além disso, a narrativa também toca em questões de desejo não correspondido. A mulher de Potifar, ao tentar seduzir José, revela uma faceta do desejo feminino que muitas vezes é ignorada, o desejo de uma conexão genuína, que vai além do físico. Sua frustração e eventual traição são consequências de uma busca por algo que não consegue encontrar em seu casamento. Isso nos leva a pensar sobre o que realmente significa a sexualidade e como ela se entrelaça com a identidade e o poder em um contexto de opressão. Por fim, a interpretação de gênero e sexualidade na história de Potifar e José nos convida a refletir sobre os estereótipos que cercam ambos os personagens. A mulher de Potifar é frequentemente demonizada, enquanto José é visto como um herói. No entanto, essa visão simplista ignora as complexidades de suas experiências. A narrativa bíblica, em sua riqueza e profundidade, nos desafia a reconsiderar como vemos o desejo, a tentação e as dinâmicas de gênero, não apenas no contexto antigo, mas também em nossa realidade contemporânea. Quando penso na história de Potifar e José, não posso deixar de considerar o simbolismo profundo que permeia a narrativa, especialmente em relação ao sonho e à traição. Os sonhos desempenham um papel fundamental na vida de José, sendo um reflexo de suas aspirações e do destino que o aguarda. No entanto, esses sonhos também estão interligados com a traição que ele enfrenta, o que cria uma dualidade fascinante. Os sonhos, que inicialmente trazem esperança, acabam se transformando em uma espécie de pesadelo quando a traição se torna uma realidade em sua vida. Os sonhos de José são mais do que meras visões. Eles são premonições de grandeza e sucesso. No entanto, à medida que a trama avança e ele se vê preso na trama de sedução da mulher de Potifar, a traição se torna uma sombra que ameaça apagar esses sonhos. O simbolismo aqui é poderoso. A traição não é apenas um ato de deslealdade pessoal, mas sim uma força que pode minar todo o potencial que alguém tem. Isso me faz pensar em quantas vezes na vida real somos confrontados com traições que nos desviam de nossos próprios sonhos e objetivos. Quando José resiste às investidas da mulher de Potifar, ele não apenas está defendendo sua honra, mas também está lutando para manter seus sonhos vivos. A traição que se segue, marcada pela falsa acusação, é uma forma de tentativa de destruir o que José representa. Isso levanta uma questão interessante. Até que ponto os sonhos estão entrelaçados com a moralidade e a integridade de uma pessoa? A narrativa sugere que, para alcançar nossos objetivos, muitas vezes precisamos enfrentar traições e desafios que testam nossa determinação. O simbolismo do sonho também pode ser visto como um reflexo da esperança. Mesmo quando José é injustamente acusado e enviado à prisão, seus sonhos não são completamente destruídos. Há uma resiliência que permeia sua jornada. Isso traz à tona a ideia de que, mesmo em meio à traição e à adversidade, a esperança pode servir como um farol que nos guia. O sonho de José, que inicialmente parece distante, acaba se concretizando quando ele se torna o segundo no comando do Egito. É um testemunho de que, mesmo diante das traições mais dolorosas, o potencial humano pode brilhar. Por outro lado, a traição também pode ser vista como um fator de transformação. A experiência de José na casa de Potifar e sua subsequente prisão o moldam e o preparam para os desafios futuros. A traição da mulher de Potifar, embora devastadora, acaba sendo um passo necessário na jornada de José rumo à realização de seus sonhos. Essa transformação através da traição é uma ideia poderosa que ressoa em muitas narrativas, não apenas na Bíblia, mas em histórias de superação que encontramos em diversas culturas. Em suma, o simbolismo do sonho e da traição na narrativa de Potifar e José nos convida a refletir sobre a natureza humana e a complexidade das relações interpessoais. Os sonhos podem ser uma fonte de esperança, mas também são vulneráveis a fatores externos, como a traição. Essa dualidade nos desafia a considerar como lidamos com nossas próprias traições
e como podemos, mesmo diante das dificuldades, encontrar um caminho para realizar nossos sonhos. Ao analisar a história de Potifar e José, não posso deixar de fazer uma comparação com outras narrativas bíblicas que também tratam de tentação e queda. A Bíblia está repleta de histórias que exploram os limites da moralidade e as consequências das escolhas. Quando penso na mulher de Potifar, não posso deixar de notar como sua presença na narrativa é muitas vezes eclipsada pela figura de José. Afinal, ela é uma personagem que, apesar de ter um papel crucial na trama, é frequentemente reduzida a uma mera antagonista. Mas por que isso acontece? É interessante perceber que ela não é apenas um símbolo da tentação, mas também uma mulher com desejos e motivações próprias. Sua posição como esposa de um alto oficial do faraó a coloca em um contexto de poder e influência, mas também de solidão e insatisfação. A sua busca por José pode ser vista como um reflexo de suas frustrações pessoais e sociais. Além disso, a mulher de Potifar representa uma complexidade emocional que muitas vezes passa despercebida. Ao tentar seduzir José, ela não está apenas agindo por impulso ou desejo carnal. Ela também busca afirmar sua própria agência em um mundo que, por sua condição de mulher, a limita. A narrativa a retrata como uma mulher que não aceita passivamente sua situação, mas que luta por algo que considera desejável. Essa luta, embora moralmente questionável, nos leva a refletir sobre as dinâmicas de poder entre gêneros na sociedade antiga e, por que não, nas sociedades contemporâneas. Quando ela se vê rejeitada por José, sua reação é uma mistura de raiva e vingança. É aqui que vemos o lado mais sombrio de sua personalidade, uma vez que a frustração de não conseguir o que queria a leva a acusá-lo injustamente. Essa ação não apenas destrói a vida de José, mas também revela a fragilidade da posição da mulher de Potifar. Ela se torna uma figura trágica, alguém que, ao tentar exercer sua vontade, acaba por se tornar um agente de destruição, mesmo que involuntariamente. Essa dualidade em sua personalidade a torna uma personagem fascinante que merece uma análise mais aprofundada. A figura da mulher de Potifar também pode ser vista sob a lente da crítica feminista, que questiona as narrativas que perpetuam estereótipos de gênero. Em muitas interpretações, ela é vista como uma vilã sedutora, mas essa visão não leva em consideração o contexto social que a rodeia. O patriarcado é um elemento central em sua história, e suas ações podem ser interpretadas como uma tentativa de subverter as normas que a oprimem. Ao invés de uma simples sedutora, ela pode ser vista como uma mulher que, em sua busca por autonomia, atravessa limites que em seu tempo eram considerados sagrados. Por fim, a mulher de Potifar não é apenas uma figura de tentação ou traição. Ela é um símbolo das complexidades das relações de gênero. Sua história ressoa em muitas culturas, onde as mulheres continuam lutando contra a opressão e a injustiça. Ela nos lembra que, mesmo nas narrativas mais antigas, as questões de desejo, poder e agência são universais e atemporais. O que acontece com ela após a acusação de José é um lembrete de que, muitas vezes, as consequências de nossas ações podem ser amplas e inesperadas. Quando olho para a influência da história de Potifar e José na cultura popular, não posso deixar de notar como essa narrativa bíblica se enraizou em diversas formas de arte e expressão. Desde peças de teatro até filmes, a relação entre esses dois personagens se tornou um símbolo de tentação e moralidade. Um exemplo claro disso é o musical José e o Fantástico Manto Colorido, que, embora tenha uma abordagem leve, ainda lida com temas profundos como traição, lealdade e redenção. Essa adaptação mostra como a narrativa pode ser reinterpretada e ressignificada, alcançando audiências de todas as idades. Além disso, a história é frequentemente usada como uma metáfora em debates contemporâneos sobre ética e moralidade. Em muitos contextos, a figura de José é vista como um modelo de resistência diante da tentação, enquanto a mulher de Potifar representa as armadilhas que podem surgir em nossas vidas. Essa dicotomia entre o bem e o mal, a tentação e a virtude, é uma narrativa que ressoa em muitas culturas, tornando-se uma referência em discussões sobre caráter e decisões morais. Em tempos de crise ética, a história é evocada como um lembrete de que as escolhas que fazemos muitas vezes têm consequências duradouras. Na literatura, a história de Potifar e José é frequentemente explorada em romances e contos que abordam temas de traição, desejo e redenção.
Essa narrativa antiga é adaptada para refletir as complexidades das relações humanas, trazendo novos olhares sobre os personagens. Autores contemporâneos têm se valido dessa história para desenvolver tramas que exploram não apenas a moralidade, mas também questões sociais, como a luta por poder e a busca por identidade em um mundo que muitas vezes é hostil. Assim, a história se transforma em um meio para discutir assuntos relevantes e atuais. A influência da narrativa também se estende para a música e o cinema, onde os temas de amor proibido e traição são explorados de maneiras inovadoras. Filmes que tratam de relacionamentos complicados frequentemente fazem referência à história de Potifar e José, utilizando-a como uma base para construir suas tramas. Essa ressonância cultural mostra como a narrativa bíblica continua a inspirar e provocar reflexão, mesmo em contextos modernos e diversos. Por fim, a história de Potifar e José nos ensina que as narrativas antigas têm o poder de transcender o tempo e o espaço. Elas se adaptam às realidades contemporâneas, permitindo que novas gerações reflitam sobre questões universais como poder, desejo e moralidade. Através da cultura popular, essa história se mantém viva, mostrando que, mesmo em um mundo em constante mudança, as lições que podemos aprender com o passado permanecem relevantes. Nos dias de hoje, os estudos sobre gênero e sexualidade na Bíblia têm ganhado espaço e relevância, permitindo uma nova leitura de textos que antes eram considerados absolutos. A história de Potifar e José é um exemplo perfeito de como a análise contemporânea pode iluminar aspectos que antes eram negligenciados. A figura da mulher de Potifar, por exemplo, pode ser reinterpretada à luz das teorias feministas, que buscam entender o papel das mulheres na narrativa bíblica e questionar a forma como elas são apresentadas. Esse tipo de análise enriquece nosso entendimento da história e nos fornece novas perspectivas sobre a dinâmica de poder entre os gêneros. Um dos aspectos mais interessantes a serem explorados nesses estudos é como as relações de poder e sexualidade são retratadas no texto bíblico. A tentativa da mulher de Potifar de seduzir José pode ser vista como um reflexo das tensões de gênero presentes na sociedade da época. A sexualidade feminina, frequentemente reprimida, encontra uma expressão na figura dela, que, ao buscar o que deseja, desafia as normas patriarcais. Essa leitura nos leva a um questionamento mais amplo sobre como a sexualidade é tratada na Bíblia e como isso se relaciona com as experiências de mulheres em contextos contemporâneos. Além disso, a análise da narrativa de Gênesis sob uma perspectiva queer também oferece insights valiosos. A relação entre Potifar, sua esposa, e José pode ser vista como uma representação das complexidades da sexualidade humana que vão além do binário heteronormativo. A atração da mulher de Potifar por José pode ser interpretada como uma transgressão das normas de gênero, enquanto a resistência de José a essa sedução o coloca como uma figura de virtude em um contexto de tentação. Esses aspectos tornam a narrativa ainda mais rica e digna de análise. Os estudos contemporâneos também têm se concentrado em como as interpretações da Bíblia influenciam as normas sociais e as expectativas em torno da sexualidade. A forma como a história de Potifar e José é contada e recontada molda a maneira como as pessoas entendem as relações de gênero e as dinâmicas de poder em suas próprias vidas. Ao questionar as narrativas tradicionais, os estudiosos estão ajudando a abrir espaço para uma compreensão mais inclusiva e diversificada das experiências humanas, que reconhece a multiplicidade de identidades e orientações. Por fim, a história de Potifar e José é um campo fértil para reflexão sobre gênero e sexualidade, oferecendo uma oportunidade para reexaminar as normas e valores que moldam nossas vidas. Os estudos contemporâneos nos encorajam a olhar para além das interpretações tradicionais e a considerar como essas histórias ainda ressoam em nosso mundo atual. Essa nova abordagem não só enriquece nossa compreensão da narrativa, mas também nos ajuda a criar um espaço para discussões mais abertas e inclusivas sobre sexualidade e identidade. A narrativa de Potifar e José, presente no livro de Gênesis, teve um impacto significativo na teologia e moralidade cristã ao longo dos séculos. A história é frequentemente utilizada como um exemplo de virtude e resistência à tentação, especialmente na figura de José, que se recusa a ceder aos avanços da mulher de Potifar. Essa resistência é vista como um modelo de comportamento moral, sendo amplamente pregada em sermões e ensinamentos cristãos.
O ato de José em não sucumbir à tentação é celebrado como um exemplo de integridade e fé, destacando a importância da moralidade em um mundo repleto de desafios éticos. E agora chegamos a um ponto crucial dessa narrativa fascinante. Imagine a cena. Potifar, um homem de poder, se vê diante de um jovem cheio de vigor e integridade. A Bíblia não nos dá todos os detalhes, mas a tensão é palpável. O que realmente aconteceu naquele palácio? O desejo, a ambição, a traição. Tudo isso nos faz refletir sobre a natureza humana. Você já parou para pensar como cada escolha que fazemos pode ser um reflexo de nossas verdadeiras intenções? Potifar e José não são apenas personagens, eles representam dilemas que todos enfrentamos em nossas vidas. Será que a verdadeira mudança não está nas nossas percepções? E se Potifar tivesse que enfrentar suas próprias inseguranças? No fim, a história de José nos ensina sobre resiliência e a luta entre o bem e o mal. Mas o que isso significa para nós hoje? Como podemos aplicar essas lições em nosso cotidiano? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque temos muito mais histórias intrigantes pela frente. E quem sabe, a próxima pode revelar segredos que você nunca imaginou.